Muito bem, estamos de volta, batendo um papo com o presidente do Partido da República, o PR, aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, o Zé Paulo da Silva. Zé, até por tudo isso que nós falamos do PR no começo, pelo tamanho que está o PR hoje, a pergunta é inevitável. A gente sabe que o partido apoia a atual administração, apoia aí o Dr. Otacílio Parras Assis, mas o tamanho que tomou o PR, vocês já não começam a pensar maior, pensar em, de repente, ter um candidato a prefeito, ou o senhor acha que ainda é cedo? Bem, quando nós aderimos ou pensamos em participar da política, você não pode pensar em ser, quando você entra no Exército, você não pode pensar em ser só um soldado. Tem que pensar lá em cima, porque essa é a regra, é a filosofia de vitórias. O PR, como já mencionamos, ele mostrou uma trajetória de confiança, de trabalho, né? Claro que nós temos altos e baixos, acertamos e erramos também, né? Mas a história do PR de Santa Cruz do Rio Pardo, ela é respeitada, porque no contexto paulista e talvez no país, uma região ou cidade que tem um número de habitantes idêntico ao nosso, eu acho que o PR de Santa Cruz é o único que consegue ter 3 eleitos na Câmara Municipal. Nós tivemos a felicidade de merecer a confiança dos colegas e me tornar presidente da Câmara de nossa cidade. Um orgulho para a minha pessoa e também para o partido. Fomos respeitados, tivemos aí a nossa trajetória de trabalho, com acertos e erros também, e hoje, acima de tudo, um deputado estadual. Quer dizer, no âmbito legislativo, nós temos na região, agora foge da nossa cidade, o capitão Augusto, temos o respaldo do deputado Milton Monte. Eu até ia falar isso, é uma falha minha, além de tudo isso que eu falo, não podemos esquecer a votação expressiva que o Milton Monte teve em Santa Cruz. Exatamente, sempre, dentro de um contexto, porque isso aí oscila conforme a posição da campanha, dos participantes Então, mas sempre foi uma votação expressiva e o conceito do deputado Milton Monte merece confiança. Nós só recebemos o deputado Milton. Então, nós temos uma estrutura sólida. Quer dizer, pensa-se no executivo? Sim, temos que pensar, senão nós não... Isso lá atrás. Quando a origem do PR, que foi o PL, o Valadão me procurou com o propósito de ser candidato a prefeito. Só numa convenção amistosa, não é convenção, mas uma reunião de estudos e decisão, ele falou, não, ainda não é possível ser o candidato a prefeito. Mas a filosofia era essa, vamos fundar o PL para disputar a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Agora, hoje, é claro, nós temos aí negociações, uma postura, uma administração que merece o nosso respeito. Fomos parceiro do Dr. Otacílio e do partido, porque ele sempre disputou pelo PT, nas 3 eleições. Então, estamos juntos e aprovando a sua administração. Agora, claro que quem fala mais alto hoje é o nosso deputado estadual. Nós temos que, a hierarquia... nós temos que respeitar, e sempre ele foi o nosso líder, sempre que nós demos orientações, que nós temos que respeitar e aprender com ele sempre teve uma sensatez nas suas atitudes. Agora, claro que passa um pensamento, sim, depois para ilustrar a trajetória do PR em nossa cidade, pleitear o executivo também, sim. Eu acho que foi semana passada que o Jorge esteve aqui, que é presidente do Democrata, ele falou, não, olha, o doutor Otacílio está fazendo uma boa administração, a gente apoia, respeita o doutor Otacílio, mas se nas nossas reuniões aparecer um bom nome e o pessoal achar que temos que ir para a luta, vamos lançar esse nome. PR, então, acho que pensa da mesma maneira. Da mesma forma, nós respeitamos e estamos de acordo, aprovando, aí, dando a nossa parcela de contribuição em favor do município, através dos projetos, da atitude do prefeito, que vem fazendo realizações, um trabalho sério, sem demagogia, mas trabalhando seriamente. Nós estamos satisfeitos com a sua administração. Mas é dessa forma, a política é o povo que decide e nós temos que acatar essa postura também e, como já disse, só está faltando o executivo agora. Tá certo. Em relação, então, ao doutor Otacílio, já que citamos o doutor Otacílio,
há algum tempinho, quando o doutor Otacílio deu uma entrevista e ele cravou que o Dito seria o vice dele, que não tinha conversa, alguns integrantes do PR não gostaram, inclusive o próprio deputado Ricardo Madalena, que é primo do doutor Otacílio, na entrevista que ele nos concedeu, falou, não, meu primo se precipitou, vamos conversar, não é bem assim, mas o doutor Otacílio continua cravando, Zé Paulo, meu vice é o Dito. Como que o senhor, de forma particular, vê isso? É uma história interessante, porque nós temos que admitir, eu acho que tem o momento da resposta, conforme é feita a pergunta também. Agora, eu acho que seria desmoralizar o seu companheiro de chapa, que está aí lutando junto, ao lado do prefeito, falar que não, o Dito não serve, ou o Dito... Eu acho que seria deselegante e de uma forma... Não, eu acho que foi um momento que ele prestigiou o seu vice-prefeito, sim, né? Agora, tudo isso, é claro que o Dito dispensa comentários pela sua conduta, porque nós trabalhávamos, antes do doutor Otacílio ser o candidato, o nosso trabalho era Cláudio Gimenez, e tínhamos um vice do PR, porque o Dito tinha algumas dúvidas, não tinha decidido. Mas à medida que o Dito sempre foi cogitado para ser o vice, e na medida que definiu, ele aceitou ser o candidato a vice e vem desempenhando um bom trabalho, é uma pessoa conhecidíssima, que merece credibilidade. Então, eu acho que seria muito mais deselegante o doutor Otacílio falar, não, nós temos que pensar num outro vice naquele momento. Acho que a resposta foi correta, mas a política tem que ser pensada. Vamos admitir, não, o doutor Otacílio tem uma determinação, não vai ser o Dito até para prestigiar, porque foi aquele companheiro que lutou, que deu a cara para bater, né? E está fazendo um trabalho também paralelo ali, sempre atento às realizações do senhor prefeito. Se houver interesse de outros partidos, não vou dizer que seja o PR, mas se o PR pensar assim, o Ricardo, que é o líder, né, trazer na mesa uma negociação para que o PR tenha um candidato ao executivo, porque eu vejo, se fosse me consultar, porque nós não podemos ser um candidato a prefeito com a certeza de vencer as eleições. Tem pessoas que o senhor sabe que têm pretensões de se chegar ao executivo, mas... não, eu vou fazer uma pesquisa primeiro. Eu não penso assim. Eu acho que nós temos que ter a nossa proposta, a nossa ideologia e colocar na mesa depois. Agora, não posso ir na certeza, não, se eu vai ser candidato, só serei candidato para vencer as eleições. Nós temos um exemplo de um estupendo prefeito, que está dando demonstração do seu conhecimento, de causa e de conduta, que não venceu 2 eleições, mas teve uma votação expressiva e hoje está aí demonstrando o seu trabalho em favor do nosso município. Estamos falando tudo aqui dessa vontade do PR, de repente ter um candidato a prefeito, e de repente o candidato a prefeito do PR ano que vem, pode ser o doutor Otacílio, Zé Paulo? Pode, porque hoje ele teve acho que acertadamente, a reforma política concedeu ao prefeito mudar de partido. Eu não posso falar, porque sou responsável pela presidência do PR em Santa Cruz, de falar, não... Vamos convidar o doutor Otacílio, mas perfeitamente, se houver um convite, se houver um entendimento dentro do partido para fazer o convite ao senhor prefeito, será bem-vindo, porque é o que falta para o PR, é o executivo. Aí viria de mão beijada para o partido. Mas nós respeitamos todos os partidos, né? Sempre quem me conhece sabe da nossa maneira de lidar com essa situação, mas tem o DEM, tem outros partidos que estão aí. Mas de forma oficial esse convite ainda não foi feito, então, ao prefeito? Oficialmente eu já ouvi nos bastidores, vamos convidar o doutor Otacílio, vamos convidar o doutor Otacílio para vir para o PR, porque foi cogitada, essa conversa saiu sim. De repente, numa conversa de primos lá entre Ricardo e Otacílio, ô primo, vamos para o PR lá, mas até agora não chegou nada de oficial. Não, então. Oficialmente, assim, de bastidores, como sai numa reunião, vamos convidar, isso já saiu sim. E claro que, naturalmente, ele vai analisar, né? Trazemos essa bandeira de fidelidade à candidatura dele, do partido, nós não queríamos saber se era PT, se era DEM, nós aderimos à sua candidatura, né, por confiar na sua competência, que estava ainda incubada, mas está sendo demonstrada hoje que é uma pessoa que conhece e tem aí o perfil de um administrador perfeito.
É quase que unânime, inclusive acho que até o próprio Tacílio pensa assim, que se ele continuar no Partido dos Trabalhadores, ele pode ter um pouquinho de dificuldade no ano que vem, devido a tudo que nós já falamos no começo da entrevista, do que está acontecendo no âmbito federal, o desgaste hoje do PT. O senhor também vê dessa mesma maneira, que ele continuar no PT, ele pode ter dificuldades? Sim, sim, porque o nosso eleitorado, ele sente na pele aquilo que ele sofre. Então, a própria mídia que está mostrando a realidade das coisas desagradáveis que são apresentadas na política, isso vem de tirar assim um pouco do seu brilho, da sua administração, porque o número, uma parcela grande do nosso eleitorado, às vezes ele vê por um outro prisma. Pode ser prejudicado, sim, mas eu, particularmente, eu não vejo sigla, eu vejo a competência do administrador. Mesmo porque eu acho que cidades assim como Santa Cruz, as pessoas votam mais no nome, na pessoa, do que no próprio partido, né, Zé? Exatamente, porque você está vendo, você conhece. Agora, no âmbito assim também de fora da região, se vota para presidente, ou para um governador, às vezes tem uma... Mas aqui não, nós temos a facilidade de conhecer a conduta, o perfil da pessoa, e é mais a pessoa mesmo. Agora, o senhor já deixou clara a sua vontade de ter um candidato a prefeito. Se de repente o prefeito, o doutor Otacílio, não, vou continuar no PT, dizem na volta do PL, que o senhor já foi integrante. O PR tem hoje um nome, vamos lançar ele, vai para a briga com o doutor Otacílio, com os demais. Tem esse nome hoje, Zé? Que vai para a briga, sim, eu volto a repetir, não qualquer expectativa de vencer, mas na relação de filiados do PR, nós temos grandes nomes, empresários, pessoas com competência de administrar Santa Cruz, sim. O senhor não vai citar esses nomes? Bom, acho que eu não posso ter essa liberdade, porque nós respeitamos... O nome que é sempre cogitado, eu ainda não sei se ele se ele continua afiliado, é do Pedro Catalano. Exatamente, eu ia mencionar. Pedrinho Catalano é um nome, é um candidato natural, sempre foi, mas infelizmente já foi da origem do PL, né? Figurou conosco no PR, mas nos últimos pleitos, ou na última período eleitoral, ele foi pinçado do PR e foi para o PSDB. Quer dizer, mas a gente viu, mas... ele está no PSDB hoje. Está no PSDB, é um candidato natural do partido, eu acho que... Mas sempre ele teve aquela ressalva. Quando o Valadão era candidato, fez todo um trabalho para ser o candidato a prefeito, ele falou, eu abro, se o Pedrinho aceitar, é o Pedrinho. E sempre foi. E é uma pessoa que nós mencionamos, não é porque ele deixou o PR que possamos imaginar que ele perdeu a qualidade. Não, é uma pessoa que está aí, é um candidato natural. Porque todo mundo conhece e a sua habilidade, o seu perfil, é um político e um administrador. Politicamente ele não se envolve, sempre nos bastidores, mas a gente conhece a competência dele. O senhor acredita, então, por essa experiência do senhor, quantas eleições o senhor disputou? Essa é a oitava, já disputou 8 eleições. Com essa experiência que o senhor tem, o senhor acredita que hoje, para dar trabalho, não vou falar que vai vencer ou não, mas para dar trabalho para o doutor Otacílio, teria que ser algo novo, teria que ser uma novidade na política? As pessoas os nomes que já estão aí, que as pessoas já experimentaram, ou que já estão... O senhor acredita que teria dificuldades? Teria que acontecer algo novo para o doutor Otacílio correr o risco de perder a reeleição? Não, eu não vejo... É claro que nós temos que respeitar o eleitor, que é isso. Mas o que vem acontecendo de melhoria na cidade, as condutas, é claro que nós estamos atravessando uma fase difícil que poderia ser muito melhor se não tivesse esses acontecimentos. Mas eu acho que, com inteligência, eu acho que o eleitor de Santa Cruz deve procurar, se ele tem a oportunidade de ter uma reeleição, como já demos, o povo de Santa Cruz já deu essa condição para o ex-prefeito Dr. Adilson. Se nós tivermos a felicidade dele administrar mais 4 anos, além desses mais, que resta quase 2 ainda, 1 ano e meio, eu acho que Santa Cruz só tem a ganhar. Então, pelo seu perfil, pela sua vontade de fazer as coisas, eu acho que é difícil. Tem que ser um fato muito para as coisas mudarem. Eu acho que o eleitor está atento a essa decisão. Legal. Obrigado, Zé Paulo. Legal o bate-papo. Até a próxima. Até o próximo, e eu que agradeço a oportunidade. Tá, então, conversamos com o Zé Paulo da Silva,
vereador de Santa Cruz do Rio Pardo e presidente do diretório do Partido da República, o PR, aqui de Santa Cruz.